Olá, gente. Nós vamos retomar nossas análises sobre o tarifaço de Donald Trump e os impactos disso, os reflexos disso sobre a economia interna norte-americana e os impactos desse tarifaço sobre a economia global, sobre o resto do mundo. Ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. E aperte o sininho das notificações e recomende nossos conteúdos para outras pessoas. Esse conteúdo não tem um público específico. Esse conteúdo que nós produzimos aqui requer pesquisa, mas é direcionado a todos que se interessam pela dinâmica, né? Pelo processo que está em andamento. E eu costumo dizer que nós não estamos narrando e só contando a história, nós estamos em loco, ou seja, nós estamos vivendo a história. Nós estamos acontecendo, o fenômeno está acontecendo e nós estamos contando aqui e vivendo e em tempo real fazendo análises e prognósticos futuros e presentes sobre esse caso, sobre esse fato que está tanto mexendo com a vida dos brasileiros e quiçá da população mundial. Certo? Então vamos lá. Gente, o primeiro ponto a ser destacado é que toda ação governamental, toda ação política, e o tarifaço é uma ação política, que tem reflexos econômicos, ele vem precedido de um discurso. De novo, ele vem precedido de um discurso. Qual é o discurso? Segundo Trump, toda a economia global, todos os países do mundo que exportam para os Estados Unidos, ganham em cima dos Estados Unidos. Ou seja, tem superávit na balança comercial, enquanto os Estados Unidos está em déficit. Ou seja, segundo o discurso de Trump, tem que haver uma equivalência. Ou seja, os ganhos têm que ser paritários, os ganhos têm que ser equivalentes, e que não está havendo essa equivalência. Então, todo mundo está lucrando com a economia norte-americana, os chineses, os canadenses, os mexicanos, os brasileiros, os europeus, enquanto que nos Estados Unidos, todo ano tem déficit na sua balança comercial. Ou seja, ele importa mais do que exporta. Isso é o discurso dele. Beleza? Olha só como é que é o discurso. Então, esse discurso do Donald Trump, reforçado na sua campanha eleitoral, valida a sua prática, que é a taxação. Ok? Só que um porém, com a ação do tarifaço, o que o Trump quer? Ele quer chamar esses países para negociar. Ou seja, negociar o quê? Negociar as tarifas. Então, ele taxa em tarifas super altas e esses países vão ao encontro da Casa Branca para poder negociar taxas menores. E aí sim se estabelece acordos. Esse é o jogo do Trump. Está errado ele, como presidente, defendendo a sua nação? Não, não está errado. Só que, porém, quando eu falo que ele não está errado, eu não estou aqui defendendo a sua política. Eu estou falando que quando ele faz isso, ele vai na contramão do processo de globalização. De novo, ele vai na contramão do processo de globalização, porque a globalização, qual é o discurso? A integração dos mercados. Qual é o outro discurso? Que cada vez menos barreiras econômicas. Então, o que nós estamos presenciando no pleno século XXI é o contrário disso. Então, ele está nadando contra a maré, contra a corrente, ele está na contramão. Ok? E outro ponto, se vocês perceberem bem, existe um organismo que arbitrava a economia global, o comércio em escala global, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E o que a gente está presenciando hoje, que a OMC está morta, ou seja, ela não opina e não valida a sua função. Por quê? Porque o que está em jogo não é um país de terceira linha, de segunda linha. O que está em jogo é uma das maiores economias do mundo, ou é ainda a maior economia do mundo. Então, a Organização Mundial do Comércio, que foi criada para intermediar acordos, intermediar esse jogo do comércio global, ela está neutra. Por quê? Porque quem está em jogo é a maior economia do mundo. É o país que mais compra, é o país que tem o maior poder de compra, é o país que é interessante para todos os outros países negociar com eles, porque tem um grande mercado consumidor ávido por consumo. Ou seja, é o modo de vida americano, que é calcada no consumo. Beleza? Essa é a nossa análise no primeiro momento. No segundo momento, o que nós vamos ver aqui?
Que os Estados Unidos, gente, durante muito tempo, principalmente no pós-guerra, ele foi hegemônico. Ele foi hegemônico. O que nós estamos presenciando? Que essa hegemonia ele está perdendo. Se não perdendo, ele está compartilhando essa hegemonia com outras potências econômicas. No caso, no momento, é a China. A China é a grande competidora em todos os aspectos com os Estados Unidos. É o país que atraiu as grandes empresas no seu território, inclusive empresas americanas. Então, o Donald Trump prometeu na sua campanha também reviver os períodos áureos de grande empregabilidade no território americano. Fato esse que dificilmente ocorrerá. Por quê? Porque a economia americana é uma economia cansada, uma economia pesada. A economia americana ela não tem o que os chineses têm, que é grande fartura de mão de obra e um mercado consumidor em potencial gigantesco. Então, primeiro ponto, mão de obra barata. E é um país que está colocando milhões de pessoas todo ano na classe média, ou seja, transformando o seu 1,3 bilhão de pessoas em uma grande classe média com um potencial muito grande de consumo. Então, as empresas também estão de olho nisso. Então, o Donald Trump dificilmente vai cumprir essa promessa de campanha de reviver os momentos áureos é, da economia norte-americana, correto? Bem, os Estados Unidos, eu não sei se é precoce falar nisso, é uma potência que está em decadência. Se não em decadência, é uma potência que está, a sua economia está travada, porque é uma economia cansada, como já falei para vocês, é uma economia que os chineses têm.